O do brasileiro continua abrindo. E o clima desse inferno continua tenso. Discurso eleitoreiro já ganhou espaço. Só tem milico de terno. O Pokémon do governo. Só tem milico de terno. O Pokémon do governo. A linha pra direita cada dia avança. E o liberal de centro pede frente ampla. Mas só se o candidato for o Amoedo, vai formar patotinha. Financia a Faria Lima, vai formar patotinha. Aquela velha ladainha. Bateu cansaço. Povo que bateu panela, já sou palhaço, só não vota no Crivella. Que eu pego o ranço, eleger o russomano. Saiu no braço, fez escola pro Datena. Quando era mato, que cenário absurdo. Cheio de facho, a boiada vai passando. Criando pasto, taca fogo com comando. Do condenado, pra você que não entendeu. Tá perdidaço, ainda tem um boi bombeiro. Um lorotaço, se o país vai pro bueiro. Tem nem bagaço. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado, principalmente por causa do seu microfone hoje, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Pô, não tá, cara. Assim, não tá tudo bem. Além de todo o cenário, né, ainda tem que lidar com isso. Aparentemente, o universo não queria que eu participasse dessa gravação. Então, se outras coisas derem errado durante a gravação, a culpa é minha. Caraca. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da aprazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, um bom momento para você que nos ouve. Hoje o clima está agradável, apenas 29 com sensação de 32, que já é um avanço. Continua queimando floresta, seus filha da puta. Caraca. E completando o nosso quarteto de hoje, temos um panelista entre nós, diretamente do lado B do Rio, Caio Belandi. Seja muito bem-vindo ao Midcast Política. Obrigado pelo convite, bom momento a todos, aos ouvintes. E ao Vitor, obrigado, Vitor. Eu que estou acompanhando aí o Midcast já desde o lançamento, praticamente, quando eram só 10 ouvintes, né? Agora vocês assistem aí em listas no Spotify, no iTunes, está sempre ali nas listas dos principais podcasts. Fico muito, muito feliz, né, de ver o trabalho de vocês ganhando forma, aí, ganhando influência. Eu que sou um entusiasta da mídia independente. E parabéns, né, pelo crescimento. Eu falo com você pessoalmente várias vezes sobre isso, e agora na oportunidade de falar aqui no ar. E é isso, vamos falar aí de Brasil, né? É o que o Rodrigo, acho que o Rodrigo falou, né? Tudo bem não tá, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Maravilha, Caio. Obrigado aí pelas palavras. E, cara, isso tudo, esse crescimento, são ainda com 10 ouvintes, cara, pra você ter uma ideia da força que os 10 ouvintes têm aqui. Já tem 12. Acho que agora já tem uns 12, pelo menos. Maravilha, então. Então vamos seguir aqui. Como já é de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 13 de outubro de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em 2 blocos temáticos e, dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também, como, por exemplo, aquele momento que a gente falava o nome da pessoa, mas agora, como ele é candidato, a gente não fala mais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, aquela plataforma que não colabora muito com os podcasts independentes, mas continua sendo relevante, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. E isso ajuda demais aqui no nosso crescimento para a gente chegar a 15 ouvintes aí, já que agora o Caio falou que a gente tem 12. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$5 lá pelo PicPay ou pelo Padrim e ainda vai receber conteúdo extra quase toda semana.
Se não for atrapalhar o seu orçamento, pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. E no Padrim é só acessar padrim.com.br/Midcast, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco de polêmicas, piadas, cachorros e... Pega fogo, cabaré! Começamos esse nosso bloco com a balbúrdia em torno do nome de André Oliveira Macedo, ou mais conhecido como André do Rap, traficante que é um dos chefes de uma das maiores organizações criminosas do país, o PCC. Ele foi preso em setembro de 2019, após 6 anos foragido, e possui 2 condenações em segunda instância por tráfico internacional de drogas, que totalizam 25 anos. Mas por que estamos falando dele aqui no Midcast Política? Se você não acompanhou, na última sexta-feira, dia 9, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, que meu pai jurava que tinha sido o PT que tinha indicado, determinou a soltura do traficante, baseado, vejam só, em um artigo da lei anticrime. Esse nome remete a alguma coisa aí para vocês? Após isso, o André do Rap simplesmente saiu de boaça pela porta da frente do presídio. Horas depois, atendendo a um pedido da PGR, o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a decisão. Aí eu pergunto para vocês, nesse meio tempo, entre uma decisão e outra, o que vocês acham que aconteceu após um dos maiores traficantes do país conseguir deixar a prisão? Eu vou fazer uma intervenção rápida antes da discussão. Lembrar teu pai que o Marco Aurélio de Mello é primo de Fernando Collor de Mello. Sim. Eu expliquei pra ele quando ele ficou puto. Esse Marco Aurélio que foi indicado pelo PT. Eu falei, não, peraí, calma lá. Ou seja, uma prática muito, né, indicar o próprio primo enquanto presidente, né? De qualquer forma também, enfim, já faz tanto tempo que essa linha aí já se perdeu. Vou deixar o pessoal falar aí primeiro e depois eu entro no assunto. Não, só um comentário antes de entrar na discussão também, que esse assunto de que foi o PT que indicou tal ministro para o STF é a defesa mais falha que você podia fazer, cara, porque nenhum ministro do STF nunca levantou uma palha para defender o PT. em coisa nenhuma, muito pelo contrário. Ô, Toffoli, um abraço pro Toffoli. Mas só para restabelecer a verdade dos fatos, né, porque senão fica parecendo que o PT fez tudo de ruim, né, e aí, o presidente da República indica o primo pro STF, e na época o Marco Aurélio era jovem, o Marco Aurélio já tá 30 anos, vai ficar um pouco mais ainda, acho que 35, não sei, ou seja, foi um escândalo na época também, né, mas enfim, né, não era o PT, então passou. Essa prática voltou agora, né, a gente ficou um tempo sem essa coisa de indicar familiar, e agora voltou a ser comum, mas o André do Rap, acho que ele foi dar um passeio, né, cara, pra aproveitar a liberdade, disseram que eu tô livre, não preciso usar tornozeleira eletrônica, acho que ele foi lá pra Puerto Iguaçu, jogar nos cassinos, que é a área de cassino ali do Paraguai, né? Acho que ele rapidinho pegou um avião, sabe-se lá qual avião, porque aparentemente ninguém conseguiu saber em qual avião que ele entrou, se ele fretou um jatinho ou não, e partiu pro Paraguai. Pô, cara, eu tava vendo um vídeo da casa que ele morava, velho. Bonito o negócio lá, ó. Helicóptero na garagem, a porra toda. Então, isso que eu ia falar, o cara quando foi preso, ele foi com o helicóptero dele pra se apresentar à polícia, cara. Quando apreenderam ele, usaram o helicóptero do cara. Então, porra... Mas fala aí, cara, o que você achou desse caso? Assim, eu não tô estava comentando antes, né, de entrar no ar, eu não tô muito a par desse caso, obviamente eu vi, enfim, li coisas rapidamente, mas eu acho que o principal ponto desse caso aí, e é um debate que a gente tem feito no lado B também, recorrente, é o quanto a justiça, né, o direito, né, o advento das leis, da regulamentação, da jurisprudência, tudo, ele não necessariamente resolve alguns problemas, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, é cumprida a lei, a letra fria da lei, e aí fica por isso mesmo, cumpriu, aí fica aquela coisa, soltou um cara condenado, o maior traficante do Brasil, e ao mesmo tempo fica, mas eu cumpri a lei. Então fica essa coisa, né, de, o que está na lei vale o que está na lei, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, essa lei não é obedecida quando o cidadão não tem alguns milhões para pagar para bons advogados, né, que conseguem essas
essas brechas, né, que a lei dá, enfim, que é natural, a lei dá muitas brechas também, né? Isso é uma reclamação que a gente não faz, não é de agora, né? Isso sempre aconteceu, né? A gente viu, por exemplo, casos como Pimenta Neves, entre outros, o Edmundo, por exemplo, no comentarista, pessoas que mataram pessoas, comprovadamente mataram, né? E não ficaram presos em nenhum momento, né? O Pimenta Neves matou a amante ou a esposa, agora não lembro, e ficou por isso mesmo. Era um cara rico, com acesso à justiça, né? O que entristece é saber que o traficante pé de chinelo, que é o varejista daqui das favelas e dos morros, esse cara, se ele tiver com uma trouxinha de qualquer droga aí, de 20 gramas, ele vai rodar e vai ficar preso por anos, e a prisão dele vai, seja preventiva, seja, enfim, até condenações mesmo, vai perder validade, ele vai continuar preso, né? Acho que isso que chama atenção nesse caso. Como a lei ela está incompatível em alguns casos, né, com os crimes, e ao mesmo tempo como ela só é aplicada para casos assim, né? É triste, né? Porque, enfim, mas ela não resolve tudo, né? Isso é uma discussão mais ampla do tráfico de drogas, por exemplo, e aí precisa ser feita de outra forma. Mas até onde eu vi, o Marco Aurélio, que é um cara que se destaca muito no STF por ser o voto vencido, né? O apelido dele é voto vencido. Você pode pegar todos os 10-1 que tiverem aí de julgamento, o 1 é do Marco Aurélio. Ele tem isso, né? Ele tem essa fama. Enfim, e aí, por vezes, dizem que... Eu sou bacharel em Direito, né? Mas eu não exerci muito o cargo, né? Não fui advogado, enfim, fiquei pouco tempo na profissão. Mas eu tive muitos amigos e tal, tenho ainda. E o que se diz é isso, né? Que ele, na verdade, ele às vezes cumpre a lei, ele é o único que quer cumprir a letra fria da lei, às vezes ele faz interpretações ao bel prazer dele. Então também é complicado dizer isso. Eu realmente não estou preparado para dizer desse caso do André do Rap em si, mas eu acho que numa análise ampla que a gente pode fazer, e aí a gente pode fazer independente do caso da semana, porque semana que vem será outro, eu acho que é isso, né? O acesso à justiça que é facilitado para quem tem dinheiro, e aí o cara com dinheiro do próprio crime consegue se safar de alguma forma da prisão, enquanto o pé de chinelo, né, o cara que é pego às vezes até sem arma, né? Às vezes um radiotransmissor é o cara que avisa, a polícia tá chegando. Esse cara vai ficar 10 anos na prisão, tá ligado? É isso que revolta mais, até no meu caso, assim, né? Não é o André do Rap tá fora da prisão, até porque, convenhamos, né? Esses caras dentro da prisão fazem muita coisa também, né? Mas o que você falou da jurisprudência que eu acho interessante é o seguinte, né? Eu tava vendo que teve um outro caso parecido recentemente, baseado nesse mesmo artigo, o 316, né, do Código de Processo Penal, que foi alterado a partir aí de janeiro por conta da lei do pacote anticrime, que o Fachin tinha rejeitado um pedido utilizando esse mesmo artigo. E aí o Marco Aurélio, ele não só aceitou o do André do Rap, como eu estava vendo que ele já mandou soltar quase 80 presos usando o mesmo critério que ele utilizou no caso aí do André do Rap. Grande pequeno detalhe nessa situação que eu achei interessante é que parece que ele foi dar uma entrevista para a CNN Brasil e aí questionaram ele sobre o fato do pedido de soltura do André ter sido assinado pelo escritório de advocacia de um dos seus ex-assessores. Parece que a Cruzoé teve acesso ao documento que foi assinado pela Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia do Eduardo Baldo Barbosa, no Baldo Barbosa Advogados, e esse Barbosa era assessor no gabinete do ministro do Marco Aurélio até 17 de fevereiro desse ano. Então, teve esse pequeno detalhe aí nessa história que, quando ele foi questionado, ele falou que não iria se pronunciar, não iria responder e tudo mais. Não, mas quanto a isso, que você for ficar procurando aí quem já trabalhou com quem, principalmente em Brasília, que é uma cidade desse tamanho, ninguém pode mais trabalhar, ninguém pode mais advogar no Supremo. E tem a questão de ser a alta burguesia, né, a oligarquia, né, o cara que é advogado hoje vira promotor e amanhã volta, enfim, está sempre circulando nas mesmas mãos, os grandes advogados, os grandes juízes, está sempre ali, né? Então esse tipo de envolvimento também
é muito complicado, porque a gente também não pode demonizar, né, a função, por exemplo, de advogado. O cara tem direito de trabalhar como assessor e advogar depois e tal. Mas, enfim... Teve ex-ministro do Supremo advogando depois em causa no Supremo, inclusive. Sim. Essas relações, mas o problema é que assim, essas relações são na origem promíscuas, né? Se dão nos porões, né? Se dão nas salas regadas a uísque e outros elementos, né? É aí que está o problema, né? É esse acesso que o povão não tem, né? E aí é onde se você vai defender a lei para essas pessoas. E aí você não é criticar só a lei, né? É como a lei não abrange outros tipos de benefício, né? Enfim, isso é uma questão ampla, né? Eu estou aqui falando da questão ampla para mostrar que assim, se não vai ser o André do Rap hoje, amanhã vai ser outro, e aí engrossa a lei, e aí daqui a pouco a lei desengrossa. Vai ficar nisso, né? A lei, mudar a lei ou não, isso acho que é acessório, né? O principal é você construir um ordenamento jurídico, moral, ético diferente, né? E aí que mora o perigo, né? Aí que mora o problema. E esse caso também, acho que deu pra gente ir começando a perceber como é que vai ser a presidência do Fux no STF. Né? Que, assim, a merda tava feita e ele fez, como alguém lá do Supremo disse uma vez, deu um salto duplo carpado hermenêutico para suspender a liminar do Marco Aurélio de uma forma meio irregular. Né, mas só para ficar com os louros aí e agradar a patotinha lavajatista. Então, apesar de o Bolsonaro já ter declarado aí o fim da Lava Jato, eu acho que o Fux ainda vai ficar brigando muito com a sua própria vaidade para ser louvado como esse bastião da moral e do implante de cabelo. E a tua amiga lá, Rodrigo, você viu o que ela fez? O que ela tweetou? A sua ídola. Ela é praticamente uma direitista agora, né, cara? Praticamente uma direitista, já entrou um pouquinho atrasada pro movimento do Ele Não, mas a Janaína Pascoal, ela agora fez questão de marcar o seu posicionamento. Olha, eu tô aqui, né, cumprindo o meu papel, anti-governo, só faltou ela colocar a hashtag Antifa no final pra poder misturar um pouco mais as coisas. Mas explica aí pro ouvinte que não acompanhou em detalhes aí. É que essas conversas de Twitter, né, é sempre divertido acompanhar ali as respostas que dão pra Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli não tem muita articulação. A Carla Zambelli, ela tem umas certas dificuldades, ela é lenta com algumas coisas, então ela resolveu, né, tweetar sobre essa decisão dos ministros e recebeu a resposta da Janaína Pascoal, né, que é deputada, foi o presidente Bolsonaro, seu ídolo, que sancionou essa pérola. Esqueceu? A população apoia a luta contra o crime, mas ele não, em caixa alta. E que é um detalhe, assim, que isso tomou um pouco das narrativas, né? Porque esse ponto da lei anticrime, ele não estava no texto original do Moro, o que também fez com que o Moro voltasse para a mídia e passasse a dar entrevista agora na Globo, na Globo News, né? Uhum. E esse ponto ele foi incluído pelo Congresso e o Bolsonaro poderia ter vetado esse ponto. O Moro, na época, supostamente sugeriu que o Bolsonaro vetasse esse ponto com a justificativa de que isso acarretaria solturas indevidas, mas dos diversos vetos que o Bolsonaro colocou, esse não foi um deles. E quando foi questionado por isso, ele disse, mas a democracia é assim, tem que ter diálogo entre os poderes, o Congresso poderia ter derrubado o meu veto, por que não derrubaram o meu veto? Mas é basicamente essa a resposta, assim. E o chato é que voltou um pouco a discussão da prisão em segunda instância também, né, cara? Voltaram a bater nessa tecla. Esse é um efeito colateral ruim, cara. Exatamente. O ponto esse ponto da lei basicamente dizia que se você não tiver uma justificativa depois de um certo período da prisão feita em segunda instância, então não terminou de julgar ainda, mas se você não tem uma justificativa para manter aquela pessoa presa, então ela vai ser liberada. E aparentemente a promotoria não entrega justificativa sobre alguns casos. Tudo bem, são muitos casos, alguns passam. E são esses 79 casos que o de Mello liberou já, que ele declarou soltura, porque os advogados recorrem, não tem a justificativa ali para manter aquela pessoa presa, ele vai, a lei está dizendo que a pessoa deve responder em liberdade agora, então vai estar em liberdade. E termina nesse tipo de situação. Então, se tem um erro ali, para pensar uma análise mais fria, o erro é de não terem justificado a manutenção da prisão do indivíduo, e justificativa não faltava, assim. Mas essa justificativa não chegou. Então, se chega uma requisição
para o ministro, ele vai ter que analisar e falar, opa, eu não posso ir contra o que está aqui no texto da lei, então eu tenho que assinar pela libertação dessa pessoa. E torna mais complicado ainda a reação do Fux, porque pro Fux, foda-se o que está no texto da lei, sabe? Foda-se, eu simplesmente, isso aqui não vai pegar bem se eu deixar esse cara livre, então eu vou ter que anular esse seu pedido, dane-se o que está escrito. E isso dá uma impressão para a população, e aí volta a isso que o Caio estava falando. Bem, as figuras do STF sempre foram figuras com articulação e opinião política, sempre atuaram politicamente. Mas do mensalão pra cá, isso foi muito mediatizado, essa coisa do herói com a capa do STF lá, né? Então isso foi muito mediatizado. E depois que foi mediatizado, quase que tem o comportamento ali dos ministros do STF, eles se justificarem para a imprensa, justificarem para o público, isso aqui não vai pegar bem para a população, tem um clamor popular, que foi a justificativa do Fux. Existe um clamor popular para anular essa decisão, então vamos anular. E não interessa o que está no texto da lei. E foi assim que prenderam Lula, por exemplo, né? É óbvio que são outras nuances de outro processo, outros problemas, não quero entrar nesse debate aqui agora, mas é assim, né? Como é que você não vai deixar solto o fulano? Se a lei tá mandando deixar solto, vai deixar, né? E é isso, né? Vira um debate político, midiático. E aí, a opinião pública é o que se publica, né? E se a opinião pública for a favor? E se a opinião pública for contra? Quem é a opinião pública? É quem? Tá falando de qual canal? Né? Qual mídia? Qual colunista? Qual articulista? Qual repórter? Né? Então é isso. E acho que você tocou no ponto, né? Vira coisa midiática. Olha só, tem um clamor popular. Tá, mas que popular de quem? Quem é o popular? Né? Enfim, e aí fica o bel prazer dos caras, ao arrepio da lei. E acontece muito, né? Acontece muito, não é novidade. Só para contextualizar aqui, que esse artigo que o Rodrigo comentou, né? Ele prevê que quando a prisão preventiva, que era o caso, né, não é reanalisada a cada 90 dias pelo juiz responsável, ela se torna ilegal. Aí o que o Ministério Público alegou foi que eles recomendaram que o cara deveria ter sido mantido preso. Parece que o TRF3 ou 2, eu não sei qual que é o da região dele também. Só que o juiz de primeira instância parece que não deu bola para o caso. Aí venceu esses 90 dias, a defesa foi lá e entrou com um pedido de habeas corpus. Mas o que eu achei melhor nesse caso foi o Fantástico fazendo uma matéria de quase 10 minutos sobre o caso e passou quase metade tentando livrar a barra do Moro, né? Porque quando associou o artigo ao pacote anticrime, pronto, né? Aí a Globo foi lá, resgatou imagem daquela reunião do grupo de trabalho na Câmara que analisou o pacote anticrime, aí mostrou qual foi o deputado que sugeriu, aí falou que foi no final da sessão e que aí depois o presidente da sessão ali do grupo de trabalho falou, não, isso aí lá no plenário a gente avalia depois. Aí corta, eles já botam. E aí quando chegou a votação no plenário, ninguém avaliou e eles deixaram passar sobre isso. Aí depois o presidente Bolsonaro não vetou segundo recomendação do Moro e manteve. Então eles ficaram 5 minutos puxando um fio histórico pra montar a narrativa de que o Moro não teve nada a ver com isso, a culpa não é dele. Aí no Zap tá bombando o compartilhamento lá no grupo dos bolsonaristas dizendo que a culpa é do Moro. E vai ficar nisso. Enfim, isso também já é uma consequência surpreendente é que esse caso ele fez com que o Novo se tornasse um partido comunista também. Verdade. Ô, Rodrigo, esse caso que tu falou foi do cara que era candidato a vereador, né? Que falou que maconheiro nem deveria ser preso, como é que foi traficante, né? Sei lá. Falou alguma coisa pela legalização das drogas, assim, que tráfico nem deveria ser crime. Isso. Tem que legalizar porque isso é empreendedorismo. Agora, falando em empreendedorismo, Rodrigo, o Bolsonaro ele não sabe do que se trata o Pix, mas parece que o Carluxo ele já vem se preparando e já adequando as contas dele para o novo sistema do Banco Central, né, cara? Assim, com um leve atraso, né? Eu acho engraçadíssimo esse caso, porque o Carlos Bolsonaro, as contas de campanha dele, né, foram questionadas porque ele recebeu uma doação de 10 mil reais do papai em dinheiro vivo. E falaram, cara, isso aqui não é legal, assim, não é bacana você tá recebendo doação de dinheiro vivo. Eu sei que isso é uma prática da sua família, que vocês costumam ficar jogando 100 mil pra lá, 200 mil pra cá, 1 milhão pra ali em dinheiro vivo, andando com malas de dinheiro por ali. Mas isso a gente não é muito interessante quando você tá fazendo suas contas de campanha, tá? Isso aqui não é legal. Tá bom, então, esquece o erro que eu cometi aqui, agora volta lá, eu devolvo o dinheiro pra ele e ele deposita pra mim.
via transferência bancária. Imagina aí pro sistema penal. Cara, isso aí é o Carluxo falando pra gente como que o sistema penal deveria ser. Você chega lá, a pessoa que cometeu um crime, você fala, rapaz, isso aqui é crime, você já cometeu o crime. Tá, volta 2 casas. Né? Volta aqui, esquece, volta no tempo aqui, deixa eu fazer de novo. Agora que eu tô sabendo que eu tinha cometido o crime, deixa eu desfazer aqui. Não, mas é um governo cristão, né? Porque vamos lembrar que ano passado, quando ele assumiu, o Moro perdoou o Onyx pelo Caixa 2, né? Disse que tava superado e tal. Então é um governo que perdoa. Cara, ele fez uma tatuagem, pra nunca esquecer. Verdade. Só que contextualizando um pouco mais pro ouvinte, né, o Carlos Bolsonaro declarou lá no TSE que teria recebido esses 10 mil reais e, segundo resolução do TSE de 2019, né, segundo a resolução de 2019 do TSE, é proibida doações em espécies superiores a R$ 1.604 e essa tinha sido de 10 mil reais. Mas, cara, é foda que esses irmãos ficam brigando, não sabe fazer, cara. Por que em vez de fazer uma doação de 1.000, não fez 10 doações de R$ 1.604? Exatamente, cara. Esses caras gostam tanto de andar com dinheiro vivo, meu Deus. No Rio, né, cara? Perigo, cara. Imagina se você, sei lá, tem um miliciano morando no teu condomínio e você com dinheiro vivo, que perigo você andar com isso, o cara poder te roubar, imagina, cara. O presidente, a família dele, corre sério risco, né? Porque eles andam com muito dinheiro. Podem ser assaltados aí, de repente. Como é que faz? Que absurdo. E agora, fica a dica ali já para a família Bolsonaro e para os seus chegados, né? Que seja lá qual for a fonte do dinheiro de vocês, se por acaso a fonte vem pingada, né? De 3, 4 mil moradores de uma região que precisam dar ali os 20, 30 reais e no final forma 5 mil e precisa entregar esse dinheiro, agora com o Pix você pode pedir para as pessoas lá sem nenhum imposto por cima. Eles já podem transferir os 20 reais de contribuição semanal, dado de bom grado, com certeza, né? Bom grado, 20, 30, 40 reais de cada família ali, de bom grado. Pode transferir diretamente pelo Pix, ainda vai ficar registrado, vocês não precisam nem se preocupar, olha só, o pessoal que tá doando de boa, foi tudo digital, tudo limpo, sem sangue. Cara, agora sobre o Pix, eu vi um tweet um dia desse que me deixou encafifado, que era o seguinte: parou! Se você ficou curioso para saber qual foi o próximo tópico debatido, lhe convido a apoiar o Midcast pelo PicPay ou pelo Padrim no nosso plano de R$ 5,00 por mês, pois além de você nos ajudar a continuar produzindo Midcast Política semanalmente e pagar a hospedagem, você também recebe conteúdo extra quase toda semana. E o tópico que eu precisei cortar na edição para o episódio não ficar ainda maior estará disponível para os apoiadores nessa semana. Então, se não for atrapalhar o seu orçamento, você pode procurar por Midcast no aplicativo do PicPay e nos apoiar por lá, ou então em padrim.com.br/Midcast. Aliás, pelo Padrim, quem mora fora do Brasil também consegue fazer o apoio. Então é isso, desculpa a interrupção e bora continuar com o episódio. Mas assim, falando em tecnologia, né, falando em modernidades, né, a gente teve aí essa semana uma teoria já antiga voltando aí à prática, né, porque segundo a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é a solução para as queimadas tanto no Pantanal ou até mesmo na Amazônia, né, mas principalmente no Pantanal, que seria o boi bombeiro, né? Basicamente, ela falou que você bota o boi lá para comer o pasto. Obviamente, para comer o pasto, você vai ter que desmatar tudo. E o boi come o pasto, não tem mais como pegar fogo no Pantanal. Então, tá tudo resolvido. O boi resolve o problema das queimadas no Pantanal se a gente botar mais boi por lá. Vocês viram isso aí? Olha que eu sou da terra do boi bombar, mas o boi bombeiro foi a primeira vez que eu ouvi falar. Olha, foi muito... É uma teoria deveras interessante. Deve ser o garantido, né? É vermelho, igual o bombeiro, né? Então pode ser. Cara, isso aí é pós-verdade, né? Na essência, né? A gente tá vendo aí oficializado, os caras estão com a caneta na mão. No caso, não só os caras, né? Uma ministra, mulher. É a pós-verdade, cara, é isso, é o que vai circular nos grupos de Zap, é o que vai circular ali no Facebook, é o que vai circular na boca das pessoas que já querem acreditar nisso mesmo, precisam de acreditar em alguma coisa, né, porque a televisão, principalmente a principal televisão do Brasil, vai ao contrário do que o governo, muitas vezes, né, não sempre, do que o governo prega, então eles precisam criar essas teses, essas teorias para dar validade ao que está circulando no Zap. Isso já foi comprovado. Algumas pessoas que têm estudo, faz grupo de estudo nesses
nesses grupos de WhatsApp, eles já comprovaram isso, né? Que determinado, se eu não me engano, até quando foi a Sara Inverno lá, alguma coisa, não lembro exatamente o que. Quando ela ia falar alguma coisa, o grupo de Zap recebeu que a pessoa lá monitora, não lembro quem foi. E em 5 minutos depois, aquilo virou oficial na boca dos influenciadores, né? Para dar validade, ou seja, olha lá. Só que, porra, não é do influenciador, né? É da ministra. E é isso, né? E não é a primeira vez, né? Isso aconteceu em todas as áreas e vai acontecer, acho que ainda não aconteceu, vai acontecer. É para validar mesmo o discurso da boiada, né? Da boiada lá do Ricardo Salles. Então, esse é absurdo, né, cara? Eu só posso... A gente vai demorar muito tempo, né? Algumas gerações, eu tô com 31 anos, eu acredito que a minha geração não vai ver o Brasil minimamente progressista, né? A gente não vai ver mais. Porque o que esses caras estão fazendo no governo atualmente, e aí serve para o meio ambiente principalmente, né? Se existir Brasil, se existir mundo daqui a 30, 40 anos, tá deixando marcas muito, muito, muito cruéis e a gente não consegue tirar, né? Porque vai ter que tirar... Como é que tira do povo uma frase dessa, né? Como é que tira do povo um entendimento que uma ministra da Agricultura falou? Não tira, não tem como tirar. Você pode botar o Átila Yamarino que for, pode botar o estudioso cientista que for. Você não tira isso das pessoas mais. As pessoas não vão recuar mais nesse discurso. Esse discurso ele vai estar aí, seja ganhando 2022, ganhando Ciro Gomes, ganhando Fernando Haddad, não importa quem ganha a eleição. Agora a questão não é mais eleição, né? É importante, claro, mas a questão não é só isso. A questão é esse ecossistema que foi criado desses absurdos, desse terraplanismo geral, né? Tem na economia o terraplanismo do PIB privado, agora mais um terraplanismo na agricultura, e vão criando factoides e inventando essas coisas para manter a base mobilizada e, ao mesmo tempo, mantê-las com a certeza de que o que está chegando nelas, o governo está fazendo também, ou seja, está casado coisas entre os militantes e o governo oficial. Isso é assustador. E o que assusta muito é a velocidade, cara. Você pensar em 1 ano e meio, o que o Salles já fez em termos de desregulação, de desaparelhamento, de desmonte, e o quanto, os 30, 40 anos que levou para montar essa estrutura minimamente, e aí em 1 ano e meio você destrói tudo e vai levar mais 30, 40 anos para montar de novo um negócio minimamente aceitável, é foda, velho. Mas você ficou feliz com isso aí, ô Rodrigo? Cara, é mais um pra família aí, né, dos animais. Tem o peixe inteligente, também lá, né, os super fungos do solo úmido da floresta amazônica. Agora o boi bombeiro. E agora o boi bombeiro também. Mas assim, eu entendo o pessimismo do Caio com relação a isso. Já não tenho como muito ser otimista, embora eu pense em alguns caminhos, assim, que eles... talvez em algumas décadas eles possam surtir efeito, e um deles para mim passa inevitavelmente pela regulação das mídias que a gente tem hoje. Pesquiso tecnologia há um tempo, até porque o meu mestrado ele foi em cima de arte e tecnologia, e sempre me pareceu muito assustadora a maneira como as pessoas passaram a encarar o uso da internet móvel sem nenhum preparo de nenhum lado, assim, e sem pensar nas possíveis consequências daquilo que a gente está percebendo hoje na aceleração de algo que já estava colocado ali no Brasil do início dos anos 2000, que era uma reação aos poucos ganhos que a gente teve naquele início de década. Isso se acelerou bastante. Mas eu entendo que é possível uma regulação da mídia e uma responsabilização das empresas que elas permitem que o tipo de comunicação deteriorada que ela tem se processado nesses últimos 5, 6 anos, ela continue a crescer. E isso, para mim, isso sim tem que ser responsabilidade das empresas. Empresa que permite que aquilo aconteça dentro do serviço que ela presta, ela tem que pagar por aquilo, ela tem que impedir que aquilo aconteça. E essa regulação ela não existe. A gente simplesmente se recusou a pensar nisso durante um bom tempo, e a gente não tem lei para isso hoje. A gente discutiu muito sobre lei agora há pouco, e muito menos uma formação. A gente não tem professores e professores preparados para discutir isso na maioria das vezes. Na maioria das vezes isso não é discutido nem nas nossas graduações de comunicação. A gente só vai ter uma ligeira compreensão disso quando a gente passa da graduação, quando a gente vai para a pós-graduação, mestrado, doutorado, e vai se especializar em alguma coisa que a gente discute um pouco isso. E é um cenário complexo, assim, é uma coisa muito complexa e que é revestido de um sentido de liberdade
revestido de sentido de liberdade, você poder se comunicar nas redes sociais, você poder ter pacotes de dados para usar o WhatsApp, o Telegram e tudo mais. Isso parece muito positivo da maneira como foi colocada pra gente, mas a gente simplesmente não pensou, não compreendeu muito bem que aquilo ali eram empresas e elas não são tão fáceis de regular como é a grande mídia mais tradicional, por exemplo. Que é muito mais simples pra gente entender que, olha, a imprensa tradicional ela é responsável quando ela não diz com todas as letras que a Tereza Cristina contou uma mentira e tentou enganar a população. A imprensa tradicional pode fazer isso. E a gente entende que ela não fez, a gente pode cobrar a imprensa tradicional por não ter feito isso. Agora, quando a gente diz, essas informações elas já estavam circulando em grupos de WhatsApp e continuam circulando, e você tem uma infinidade de grupos que elas alicerçam esse sistema de desinformação. A gente esquece que, peraí, isso aqui é uma empresa. O Facebook é uma empresa. E ele tem que ser responsável, tem que ser responsabilizado por isso que acontece, porque é dentro do sistema dessa empresa que esse mecanismo de desinformação, que essa rede, ela se processa, se constrói, e a empresa sempre diz, opa, peraí, as pessoas têm que ter liberdade de se expressar, as pessoas têm que ter liberdade de cometer crimes dentro da minha empresa, do serviço que eu presto. Eu abri essa sala aqui para as pessoas se reunirem, se elas estão vindo aqui matar pessoas, cometer crimes, problema das pessoas, eu só estou alugando a sala. Não é assim que funciona, cara. Experimenta fazer isso em outras áreas. Faz isso, aluga uma sala para as pessoas cometerem crimes e sabendo que elas estão cometendo crime. Aluga a sala e deixa elas lá, matando pessoas, criando material de desinformação, praticando estelionato. Coloca elas na sua sala que você alugou. E me diz se você não vai ser responsabilizado conscientemente alugando aquela sala para que crimes fossem cometidos. O Facebook não é responsabilizado por isso. E falando em ser responsável, né, o Ricardo Salles hoje, o condenado, ele insistiu nessa ideia do boi bombeiro e falou que o governo federal ele só fiscaliza 6% do Pantanal e que o restante cabe aos estados, ou seja, ele tirou dele da reta, falando que a área federal é só 6% e tipo, ele faz o que pode dentro da jurisdição dele, o resto não cabe ao Ministério do Ambiente tomar conta, cara. Ele teve a coragem de falar isso. Assim, esse cara é uma das pessoas mais desonestas assim, que a gente já viu passar pelo planeta Terra. Cada dia eu concordo mais com o Rodrigo. E olha que é uma disputa acirrada, né, cara? Mas a forma como ele fala, sem nem você perceber que ele tá sentindo vergonha de falar isso, é uma coisa assim que impressiona, cara. A frieza dele. A Salles tem um detalhe, e a frieza e a competência, né? Que eu acho que ele se destaca aí nesse ministério todo. Ele é competente no que ele está se propondo a fazer, ele está fazendo, passando por cima do mundo inteiro, né? O mundo inteiro é muito preocupado com o Brasil, seja lá o motivo que for, por causa do meio ambiente, e ele está passando por cima do mundo inteiro. Ele está sendo muito competente, ele é o ministro mais competente do governo, e é muito preocupante que ele seja competente, né? É muito preocupante. Ele é o menos destrambelhado, ele não fica falando de cu o tempo inteiro, fica falando de... Não, ele é experiente politicamente, cara. Esse cara é cria do PSDB, super experiente, sabe? O tipo de crime que ele comete agora e pelo qual ele já foi condenado, ele sabe muito bem fazer. Isso aí, cara, são décadas, sabe? Se especializando para poder cometer crime. Perfeito, e tá aí, tá? Ele não perde tempo com bobagem, né? Com guerra ideológica, vamos dizer assim, apesar de, obviamente, a ideologia dele ser clara, né? Tá no governo, não por acaso, mas assim, ele não fica perdendo esse tempo, ele vai lá e passa a boiada, né? Lembrar que ano passado foi a Amazônia, né? Agora é Pantanal, vai sobrar o quê? O 1% que sobra da Mata Atlântica pro ano que vem, aí no quarto ano vai ser o quê, né? Vai pegar um bioma por ano? Não dá ideia, senão ele tá arriscado a aceitar, cara. Agora, o Caio, o Diego e o Rodrigo, nada disso importa, cara. Meio ambiente é o cacete. O importante é que agora não tem mais corrupção no governo Jair Bolsonaro, e é por isso que ele disse que acabou com a Lava Jato, porque não precisa de Lava Jato, afinal no meu governo é todo mundo íntegro, não tem esquema de corrupção. Vocês acreditam nisso? Isso aí é culpa da própria Lava Jato pra mim. Eles que brigam entre eles aí, foda-se. E desculpa, eu usei uma palavra feia. Dane-se, porque sinceramente, a impressão que sempre se passou no Brasil é que a corrupção começou em 2013, quando se estoura a Lava Jato, ou 2014, não lembro exatamente, e agora que ele vai encerrar a Lava Jato está ali diminuindo, ele assume um novo governo, um governo diferente, né, do que tudo que estava aí, segundo ele mesmo se impõe. E aí não se fala mais em corrupção, não tem mais os grandes esquemas. Aparentemente, os bancos tá tudo bem nos bancos, aparentemente está tudo bem na Petrobras, na Eletrobras, está tudo bem, né?
Não se fala em corrupção mais mesmo. Ele está certo. Ele não está errado. Os grandes esquemas ficaram pelo caminho. E os que são ainda investigados são sempre o Petrolão, do PT, na época do PT, na época da Dilma. E os esquemas que ele tem de corrupção, que todo mundo sabe que é corrupção, né? Rachadinha é corrupção, e não é falado como que é corrupção, fica também isso de rachadinha, porque é mensalão, é petrolão e é rachadinha, né? Como é que isso... e aí entra... acho que foi o Rodrigo que falou, não lembro agora, sobre a comunicação, né? A comunicação é isso, irmão. Como é que você vai? Realmente, um é petrolão, o outro é mensalão, o outro é rachadinha? Isso aqui é coisa pequena. E aí, pro povão, que a informação chega, é isso, né? Moralizou. É muito doido isso, mas aí, de novo, remeto ao que eu estava falando, é a pós-verdade, né? Agora, isso é uma briga entre eles, né? A Lava Jato é pai do Bolsonaro, né? Mãe, gestou o Bolsonaro também. Vai ficar essa briga entre eles e aí o cara vai e fecha. Cara, eu acabei com a Lava Jato porque não tem corrupção. E as pessoas vão acreditar. Aí desculpa o meu pessimismo de novo. Boa parte das pessoas, né? Não todo mundo, graças a Deus. E os esquemas deles são muito mais claros, né? Os lobbies deles são muito mais claros do que antes, né? Então, quando você tem, por exemplo... Primeiro que a maior corrupção de todas é a corrupção dos direitos humanos, né? Se você defende torturador, tortura é um crime contra os direitos humanos, você está sendo um criminoso, então, para mim, é a maior corrupção de todas. Isso é importante a gente ter em mente. Mas a corrupção do esquema de grana, né, que circula... Primeiro que não se fala nisso, né? Não se fala. Realmente, a Lava Jato criou essa impressão. Você só tinha esquema de corrupção se fosse da Lava Jato. Tanto que a Lava Jato estava outro dia aí investigando coisa que não tinha nada a ver a 500 quilômetros de distância da vara onde começou, né? Essa aberração que é a Lava Jato. Assim. A Lava Jato é um absurdo que o Brasil gestou e ficou refém. Mesmo que vamos supor que a Lava Jato tenha sido... não, foram os caras que queriam moralizar. Vamos supor, tá? Eu discordo veementemente disso. Ela foi pelo todos os caminhos tortos possíveis. Ela rompeu toda a lei, rasgou toda a lei possível e imaginário para chegar nisso. Então a Lava Jato também foi corrupta. Então é essa briga que a gente ficou, né? O cara se elege muito por causa desse discurso antipolítica, que é um discurso fascista, e aí quem estuda fascismo pode falar melhor do que eu, mas enfim. Então é isso, é o Bolsonaro engolindo a Lava Jato e ajudou a gestar ele, junto com a comunicação, diga-se de passagem, né? A comunicação hegemônica. Cara, essa fala do Bolsonaro ela tem uma explicação muito simples. Ele não quer que vocês assistam Lava Jato Entre Quatro Paredes, lá no canal do Normose no YouTube, entendeu? Vocês falam, acabou a Lava Jato, que é pra ninguém mais ficar interessado e não ir lá no YouTube, no canal do Normose e ver Lava Jato Entre Quatro Paredes. Todo um complô, né, cara? Cara, fico pensando em comunicação, assim, o cara tá falando de comunicação, porque a maioria das pessoas, se você perguntar o que é corrupção, não vai fazer a menor ideia, vai tentar dizer, é crime, é ruim, é o mal. E o mal foi ligado à esquerda e ao PT. Então, a corrupção é isso, foi ligado. Esquece a definição, ninguém vai entender o que significado que é aquilo. O importante é a ligação que foi feita. E essa ligação não foi feita com a direita. Então, a direita não tem essa ligação no imaginário popular. E mesmo que você tenha todos os dias novos escândalos revelados em torno desse governo, desde antes dele assumir o mandato, você já tinha esses esquemas revelados. Mas a gente não consegue fazer uma comunicação imediata para auxiliar o imaginário popular a perceber que esse governo de extrema-direita ele é extremamente corrupto. Essa palavra corrupção ela não vai funcionar durante um bom tempo para isso. A gente vai ter que pensar numa outra construção de imaginário para a gente poder demonstrar para as pessoas que a gente tem ali um governo ruim, que o mal está ali. Se a gente não conseguir pensar em outros termos, em outras palavras, em outras imagens, para conseguir apresentar isso, a gente não vai conseguir que a população tenha essa percepção. E é exigir demais da população, que passa a maior parte do seu tempo tentando sobreviver, aquela história que o Alisson Mascaro já falou diversas vezes, né, que o professor Alisson Mascaro já falou, que a população brasileira, na maior parte do tempo, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é explorada. E aí exigir demais dessa população que ela tenha essa compreensão límpida. Quem tem responsabilidade de comunicação e quem entende a sua responsabilidade na luta, tem que pensar esse tipo de comunicação, tem que pensar como auxiliar
a população a perceber quando o mal está à espreita ou quando ele já está sobre ela. E se a gente não assume essa responsabilidade, não consegue fazer isso, a gente deixa essa população atirada aos leões. Não é que eles sejam incapazes, não é que a gente vai tutorar a população, mas se a gente entende que a gente tem essa responsabilidade, então a gente tem que agir. E isso eu percebo pouco, assim, eu percebo que a gente tenta explicar muitas vezes por que a esquerda não é esse mal, mas a gente está com um mal sobre a população, sobre nós, e a gente tem que conseguir comunicar que isso está acontecendo, sabe? A gente tem que conseguir passar essa mensagem. Isso é muito difícil. Eu não estou simplesmente aqui dizendo, nossa, as esquerdas são falhas e pipipi, porque isso é muito difícil de fazer. A gente chegou a um ponto em que eu concordo com o Caio, a gente vai passar muito tempo para tentar desfazer isso, mas para mim um dos principais caminhos é a gente conseguir efetivar uma comunicação que ela compreenda e construa com o imaginário popular. E quando o Bolsonaro me chega e fala uma parada dessa, também lembro do Diego, que sempre comenta aqui, que ele escala um pouquinho a cada vez. Ele dá uma declaração, e aquilo a gente critica, e fala, e aparece na imprensa, aí aquilo ali é soterrado por outras coisas. E na sequência ele dá uma declaração pior, porque ele não foi retirado daquele lugar. O lugar que ele galgou, o que ele escalou com aquela declaração extrema, ele continuou lá, dependurado. E na próxima ele estende a mão mais um pouquinho, estende a garra mais um pouco e sobe mais um pouco. E a gente vai deixando que essa escalada aconteça. A gente não consegue retirar ele daquele lugar e falar, opa, você vai descer esse degrau aqui. Porque você subiu e falou essa merda, agora você vai descer. A gente não consegue fazer com que ele desça aquele degrau. É essa enrascada na qual a gente se meteu. Só um extra aqui, vocês estavam falando de comunicação. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, tá jogando Brasil e Peru pela eliminatória da Copa do Mundo, né? E aí rolou todo o imbróglio que a Globo não ia transmitir e tal. E aí o Fábio Weingarten disse no Twitter que conseguiu ali de última hora que a TV Brasil transmitisse o jogo, né? Conseguiu um acordo com a CBF. TV Brasil parece que transmite o jogo, não sei porque eu não assisti, a gente tá gravando aqui, mas parece que no meio da transmissão o narrador mandou um abraço pro presidente Jair Bolsonaro, cara. O narrador da TV estatal mandando aí um abraço pro presidente. É isso aí, cara. O Bolsonaro está fazendo tudo que o PT foi acusado de fazer e não fez, que é o aparelhamento das instituições de maneira completa, né? Então, é isso que está acontecendo. E aí, o Rodrigo, acho que foi muito feliz nas duas intervenções dele dos últimos temas, porque eu concordo plenamente, tá? E aí, se a gente tiver aqui 20 pautas, as 20 vão passar por comunicação, né? A gente sofre muito esse problema porque a gente está de um lado, de um lado está as fake news, né? Que obedece à extrema-direita, o neofascismo da pior espécie. E do outro lado estão as grandes empresas que são, digamos assim, democráticas, né? Para ficar aí nas aspas. E como é que você faz um discurso popular, plural, democrático, nessa cilada, né? A gente costuma brincar no lado B que o Bolsonaro tirou da gente até o prazer de odiar a Globo, né? Porque o antimídia hegemônica não foi o PT, gente. Tem a frase clássica, né, que o PT teria falado assim, a gente precisa construir uma TV estatal para ajudar a comunicar o PT, e o Zé Dirceu teria dito, não precisamos, nós temos a Globo, né? Olha só que louco, né? O PT do Lula achou que a Globo, né, poderia ser uma apoiadora, e o Bolsonaro, a extrema-direita, que representa a alta casta financeira desse país, é sempre importante a gente lembrar, a gente associa o Bolsonaro, né, ao povão, mas o Bolsonaro é um candidato que foi avalizado e impulsionado pela Firjan também, né, mas pela Fiesp, né, pelos grandes empresários, né? Não é só o Luciano Avan que bota a carinha lá, não. Tem outros também que botam. E por trás, né? Então, ele tirou disso até... Ele é um antissistema, né? E como é essa enrascada que é difícil da gente sair? Porque a Globo bate no Bolsonaro, mas a gente sabe qual é o interesse da Globo. É muito complicado a gente sair. Eu acho que você foi muito feliz, né? Porque a comunicação... Todas as mazelas do Brasil, todas, 100% dos problemas que o Brasil tem, passa por uma comunicação que é um oligopólio de 200 anos quase, né? Então, é isso, né? Resume bastante. Isso me lembrou uma coisa curiosa, assim. Tem um amigo meu daqui que ele é cineasta hoje e tá pro 2010, 2013, talvez já era 2013. Ele tava na graduação ainda e ele foi pego numa situação curiosa com o Bolsonaro.
O Bolsonaro não era tão conhecido assim, mas ele já participava de alguns programas de TV, né? E ele desceu no aeroporto aqui. E tinha umas centenas de pessoas ali recebendo ele. E quem era aquela pessoa? As pessoas olhavam em volta, ele relatando pra mim, né? As pessoas olhavam, quem é que tá chegando? Quem é? Por que tem tanta gente em volta assim? Bom, só pode ser alguém importante, né? Só pode ser alguém famoso. E, assim, ele não tinha razão nenhuma pro Bolsonaro supostamente estar aqui em Vitória. Mas ele já estava fazendo viagem e já desceu aqui com aquele grupo de pessoas para receber, já gritando, né? Fazendo os gritos de mito. E não tinha nenhuma entrevista agendada para ele com nenhuma rede de televisão, porque o que ele estava fazendo aqui? Mas o pessoal em volta dele arrebanhava qualquer pessoa que se parecesse com um repórter e... Vem cá, você quer entrevistar o mito? Quer entrevistar? Não, vem cá, vem entrevistar. E saía empurrando a pessoa fazendo entrevista. Esse amigo meu tinha um canal do YouTube, pequeno assim, falando, não, eu estudo na universidade e tal, sou da comunicação e tal. Vem cá, você não quer entrevistar o mito? Não. Ele nem sabia quem era. E com pouco ele foi arrastado e sentaram ele na frente do Bolsonaro. E pra ele fazer umas perguntas e gravar lá. E ele nem fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Mas isso aí era ele e mais uns 10 ou outros blogueiros e pessoas que foram arrastadas pra lá e vêm pra cá entrevistar o mito. Sabe? Não tinha agenda nenhuma com nenhuma das redes locais de televisão. Que loucura, ou rádio. cara. E aparentemente isso acontecia em todo lugar. E a chegada de aeroporto, porque a Vitória também não era uma cidade grande. Então chega uma pessoa aqui e tem 200 outras pessoas em volta gritando, para aquilo ali é alguém importante, alguém famoso. Então, e sem contar a parte financiada, né? Tô falando de grana. O Luciano Hang, né? Tem grana suficiente para financiar quantas pessoas ele quiser para ir para lá, né? Recebê-lo. Só para, né? Sem contar a questão ideológica. Tem gente que vai mesmo que compactua. Mas a questão da grana. E assim, gente, é o Dorico Paraguaçu, sei lá, é isso, né? O Brasil se tornou isso. A pior espécie de político brasileiro que existia, o político baixo clero, né? O político mais rasteiro, assumiu o país. Nossa, eu tô vendo aqui, cara, uma notícia, só pra gente fechar aqui. A Havan lança boneco patriota de Luciano Hang, dono da rede, como super-herói, cara. Notícia de hoje. Eu vi parece Lex Luthor, eu vi. Pariu, cara. Custa R$14,99, meu Deus. Enfim, fechamos por aqui? Vou comprar 3, colocar na porta do galinheiro aqui. Vai deixar até a porta aberta que não vai chegar bicho nenhum pra comer as galinhas. Fechamos por aqui então, podemos seguir com o nosso episódio para o próximo bloco? Vamos. Então agora, Rodrigo, segue o barco aí, por favor, porque a gente vai para onde? A gente vai pra parte que todo mundo acha chato. E começando aqui a parte que todo mundo acha chata, eu vou começar com o bloco de atualização de notícias passadas. Que agora as coisas elas caminham muito rápido, né? Sempre a gente comenta algo no episódio anterior ou em episódios anteriores, a gente tem que tentar rememorar aquilo ali porque tem algumas atualizações. Em episódios anteriores a gente falou sobre o avanço da violência nas eleições, que não é algo incomum em eleições municipais, por sinal, né? Se você acompanha mais eleições pelo interior do país, a gente sabe que eleições municipais são extremamente violentas. Nem sempre chega às vias de fato e nem sempre é tão mediatizado. Isso é o que a gente falou em episódios passados, como que a gente tem esse novo aspecto agora, que além da violência que já tinha antes, como pistoleiros caminhando pela cidade, esse tipo de ameaça que era muito frequente, agora você tem assassinatos à frente das câmeras e o assassinato de políticos como um jogo de influência praticamente. Isso a gente comentou sobre o assassinato em Minas Gerais e em Nova Iguaçu já tiveram 2. Domingos Barbosa Cabral, que era do DEM, ele tinha 57 anos, ele foi morto a tiros em um bar no bairro de Cabuçu. Era conhecido como um Domingão. É o segundo candidato a vereador assassinado do município da Baixada Fluminense em 11 dias. Isso pra gente já dar o tom de como que essa eleição, ela sim é uma eleição violenta e esses casos eles tendem a aumentar com a medida que a gente se aproxima realmente da data da eleição. Enfim, outro ponto que a gente já tinha falado aqui é do avanço de algumas investigações em torno dos atos antidemocráticos e da CPMI e das fake news, que elas têm diversas linhas, diversos desdobramentos, e um desses interrogatórios, que ele foi feito com a esposa do blogueiro, jornalista investigativo, o Eustáquio, ela chegou a uma indicação de que é muito provável que o Eustáquio ele tenha pagado, não se sabe por quê, a assessores da ministra Damares Alves. A Polícia Federal ela
passou a investigar transações financeiras entre 4 assessores do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela Damares, e o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que já foi personagem aqui algumas vezes dos nossos comentários, né? Então, aparentemente, esses funcionários da Damares, eles receberam valores inferiores a 10 mil. A esposa do blogueiro, ela justificou parte dos valores, mas uma outra parte ela preferiu usar o seu direito de permanecer calada, o que significa que ela não faz a menor ideia por que razão esse dinheiro foi parar ali, ou sabe, mas é melhor não comentar. E isso vai também um pouco naquela outra notícia, né, que teve, parece que o Bolsonaro tinha recebido aviso de que o Carluxo e o Dudu, né, o embaixapeiro, poderiam ser presos justamente no inquérito lá do Alexandre de Moraes por conta desses atos, né? E aí estão dizendo que foram essas informações que levaram Bolsonaro a fazer o grande acordo nacional aí, inclusive motivou a capa ridícula da Veja nesse final de semana, falando que agora o Bolsonaro está construindo pontes. Acho que tem uma certa ligação aí com essa notícia também, né? Pra construir. Essa é aquela velha história, né, cara? Algumas pontes, elas são construídas pro invasor chegar. A gente tem que destruir algumas pontes, mas certamente ele tá construindo pontes pra ferrar com a vida da gente. Exatamente. Mas a terceira notícia que eu quero trazer uma atualização aqui, não sei nem se a gente chegou a comentar, mas como isso esteve nas redes do Midcast também, e envolve aqui uma mezzo-integrante do Midcast, né? O Partido Liberal de Santa Catarina, ele removeu dos seus quadros o candidato a vereador Vandercy Antônio Pugliese. Isso depois de várias denúncias de que esse candidato, ele é reconhecidamente neonazista. Então, o Partido Liberal aceitou a candidatura, aceitou a filiação de um neonazista. E assim, gente, não é nesse caso, não é só dizer que o cara, ele tem opiniões nazistas. Não é só dizer que ele é um simples simpatizante, ou que esse cara aqui é daqueles que fala direitos humanos para humanos direitos. Não é só isso, não. Esse ex-professor de história, e aí também fica a indicação de que, para quem acha que professor de história está lá doutrinando os seus filhos para o marxismo cultural, esse cara, ele era um ex-professor de história e ele foi professor da Ade Ferrer. Sim. Que grava aqui com a gente. E ela, na hora que ela viu que ele era candidato, ela foi a público também falar, cara, esse cara, ele defendia o nazismo em sala de aula. Ele defendia o nazismo em sala de aula, e mais que isso, o cara, ele tem uma piscina decorada com suásticas. Cara, isso foi foda, cara. Assim, cara, essa piscina deu alguém viu no Google Maps, era desse cara a piscina, então tem mais de um. Era essa mesmo. Isso é antigo, né? Pomerode, eu fui checar aqui, Pomerode tem 25 mil habitantes. Convenhamos, né? O PL não sabia quem era esse cara. Esse lance da piscina, se eu não me engano, tem alguns anos. Ou seja, o cara se filiou lá, Vandercy Antônio Pugliese. Não é um nome, não é um Luiz da Silva, não é um João Souza. Ou seja, e aí o PL recebeu a ficha de filiação do cara e na nominata concordou que ele concorresse, e agora, ou seja, esperou dar merda, deu a merda. Vou tirar ele daqui, né? Porque é evidente que eles sabiam quem era o cara, né? Pelo amor de Deus. Ele é conhecido, o cara é conhecido. E mais detalhes, adivinha qual é o nome do filho dele? Qual é o primeiro nome do filho dele? Adolfo. Isso é foda, não cara. Não é Adolfo, é Adolf, o nome do filho mais dele, conhecido cara. como Adolfinho. Tá que pariu. Sem contar que ele, com a desculpa de ser historiador, esse professor de história, ele coleciona objetos ligados ao nazismo, né? Então essa é a desculpa dele ali, como historiador, ele coleciona esses objetos. É um entusiasta da Segunda Guerra. É um entusiasta, um pesquisador da Segunda Guerra, mas aí fica a atualização de que o Partido Liberal, depois de ser avisado de que esse conhecido neonazista estava se candidatando pelo partido, eles cancelaram a candidatura dele e expulsaram do partido, né? E aí você pode ter certeza, gente, que pelo interior afora esse não é o único. A gente tem muitos simpatizantes e declaradamente neonazistas que eles não só são candidatos, como são figuras proeminentes nas cidades. Já tive a infelicidade de conhecer alguns em cidades do interior também. E não me surpreenderia se um outro partido no futuro aceitar ele como se nada tivesse acontecido, cara. Não se surpreenda. Não, mesmo. Aliança pelo Brasil, ziu. Se existir esse partido, porque pelo visto nem vai existir. A notícia da super interessante, do Daniel Cassol, inclusive, foi de 2017. Ou seja,
o cara tá aí já há 3 anos, né? Não é um cidadão desconhecido. Não, enfim. É só jogar no Google o nome do cara que aparece esse link, né? Já é o segundo aqui, cara. Como é que eles não sabiam? Impressionante, cara. Eu só posso desejar tudo de ruim pra esse cidadão. Com certeza. Falando em desejar coisas ruins, né? A gente comentou no primeiro bloco sobre essa criatura que quando morrer não vai pra Terra porque vai ser rejeitado, ele vai sublimar em uma nuvem de enxofre. A gente comentou sobre o Salles. Caralho. A gente volta a falar sobre o Salles agora, porque ele é incapaz de não destruir. Cada passo que o Salles dá, ele é o anti-Capitão Planeta, como a gente comentou aqui. É o Capitão Poluição, é. É, o Capitão Poluição. Tudo que ele faz, enquanto ele respirar sobre a face da Terra, ele vai destruir. Ele liberou, eu tinha forçado a barra para liberar já há 2 meses atrás, o uso de um agente retardante para auxiliar nas queimadas no Pantanal e no Cerrado. Isso foi aplicado na Chapada dos Veadeiros nessa semana. Esse retardante, a função dele é impedir que o fogo volte com tanta rapidez. Então, se você aplicar esse retardante, aquela região ali vai ser muito mais difícil da queimada voltar. Porque muitas vezes você apaga o fogo, só que pelo calor, pelo tempo seco, pela quantidade de matéria orgânica, aquele fogo vai voltar. Às vezes ele continua no subsolo e vai voltar. Com um agente retardante, supostamente, aí o fogo vai ter mais dificuldade de atingir certa temperatura e a queimada se expandir novamente. Agora, você tem um problema que os técnicos do IBAMA já tinham relatado no começo do ano, que esse agente retardante ele não foi suficientemente testado, que a gente não sabe o quanto que ele é tóxico, a gente não sabe quanto tempo ele fica no meio ambiente depois de ter sido aplicado, e por isso não se autorizava a compra de grandes quantidades desse retardante, muito menos a sua aplicação, sem uma série de cuidados que envolveria você poder controlar o ambiente em que aquele retardante é aplicado, que as pessoas não consumissem a água daquela região, que os animais não pudessem consumir a água daquela região, que aquela região ficasse 6 meses sob monitoramento para saber quais foram as consequências dessa aplicação. Mas os técnicos que eles confeccionaram esses relatórios no começo do ano, eles foram exonerados pelo Salles. Como a maioria dos técnicos competentes tem seguido esse caminho, o Salles vai lá e exonera sempre que eles fazem algo que eles devem fazer. Um outro técnico redigiu um relatório falando, opa, vou liberar, aparentemente as consequências das queimadas elas vão ser muito piores, então eu vou liberar. Fica a suspeita de que esse funcionário que liberou a compra do retardante, ele fez isso por pressão, porque logo depois de assinar o relatório liberando a compra, ele pediu exoneração, ele também pediu demissão, ele caiu fora. E esse retardante foi aplicado agora, a gente não sabe quais são as consequências disso, mas o consumo da água dessas regiões, ele já não é indicado que você consuma a água nessas regiões, a gente não sabe o que vai acontecer com os animais também, ou quanto tempo que esse produto químico vai ficar na região onde ele foi aplicado, na Chapada dos Veadeiros, e quais serão as consequências. Tá aí o Salles, mesmo na hora de apagar o incêndio, ele consegue piorar a situação. Você vai... Eu de forma nenhuma vou defender o Salles, pelo amor de Deus. É só que tem algumas informações que esse produto não é liberado aqui no Brasil, né? Especificamente também não é liberado lá no estado. Mas ele, segundo a ficha técnica que a empresa que fornece, ele é biodegradável em 28 dias, né? Daí o limite de 40 dias que o IBAMA recomendou, que é para ter ali uma margem de erro, né? Mas tecnicamente, né, segundo a empresa que vende, fala que não dá ruim. Mas aí se for acreditar na empresa que vende, aí já é com você. Pra vocês verem como é que tem discussão aqui, tem troca de informação, gente. Tem a empresa que ela fabrica isso, ela já fez testes em algumas regiões para poder trazer essas informações. O que os relatórios técnicos do IBAMA, do começo do ano, eles indicavam os testes que eles regulam esse produto, eles não são suficientes para a gente saber como que ele comporta nas temperaturas e na umidade que tem nessa região, do Pantanal e do Cerrado. Então, até certa temperatura, esse produto ele seria biodegradável, mas a partir de certa temperatura, aparentemente ele libera outras substâncias. E os primeiros testes que foram feitos pelas equipes do IBAMA indicavam isso. Se ele estiver em altas temperaturas, ele vai demorar mais tempo para poder sair do ambiente e vai liberar substâncias tóxicas que o compõem. E a gente não conseguiu fazer testes para entender como que ele deveria ser aplicado, como que ele deveria ser diluído para essas regiões nessas condições. Então o que o Salles fez foi falar, cara, foda-se o teste,
já que a gente, a mesma história lá, né, a gente não sabe se vai funcionar, testaram e disseram que não funciona, mas será que não funciona? Funciona, não funciona, vai lá e joga. Foi basicamente o que ele fez. O cara encheu vários aviões e saiu despejando em tudo quanto foi lugar, cara. Uns tanques gigantes que ele levou. E aí, mais uma vez, né, a galera já tava lá combatendo fogo há semanas, né, com vários e vários voluntários, a galera da região ajudando a fazer comida para alimentar todo mundo e tudo mais. Chegou o Salles lá já quando já tava quase tudo controlado, despejou esse monte de produto que não tem a eficácia devidamente, quer dizer, não a eficácia comprovada, mas não se sabe o que pode causar. E aí depois posou lá pra foto dizendo, ó, fogo controlado, tá tudo certo, galera. Fiz aqui meu papel, tô indo embora. Esse é o Ricardo Salles. É a cloroquina dos incêndios, né? Pois é, cara, cloroquina dos incêndios. Mas é como o Rodrigo falou, né? Até quando ele vai apagar o fogo, ele consegue destruir alguma coisa, cara. Então, por onde ele passa é destruição, não tem jeito. E o problema é que, por mais que, digamos, ele seja biodegradável, você não sabe qual é o produto que ele deixa, né? Depois de ser aí biodegradado. E como isso vai se filtrar no solo, e aí, tipo, não vai comer a fruta, mas o processo de nascer uma fruta de uma árvore, por exemplo, é só tipo o que caiu lá, mas o que filtrou no solo, o que ficou no lençol freático, que vai vir daqui, sei lá quantos anos de volta, né? Os efeitos que isso vai ter em quem foi exposto, aí fica pra ver depois. Mais algum comentário aí sobre esse tópico? Ou a gente pode ir pro... Inclusive, tá sendo a capa do nosso chat aqui no Skype, cara, que é o nosso vice-rei da Amazônia. O vice-rei da Amazônia, cara, porque o nosso... O ponderado Mourão, né? O pessoal que vai lembrar ali que achava que o Mourão era ponderado. O ponderado Mourão, ele deu uma entrevista à Deutsche Welle essa semana e que repercutiu bastante porque surpreendeu algumas pessoas o fato do general Mourão ele ter passado pano para um torturador, ele ter defendido o Ustra, que já é uma figura aí repetida nos discursos, né, virou ídolo da extrema-direita, e ter minimizado diversos aspectos ali da ditadura militar. E isso para muita gente foi surpreendente, né? Vocês perceberam, acompanharam a repercussão? Cara, antes de ir direto para essa parte do Ustra, eu acho bacana frisar que eles estão acostumados a só dar entrevista para a Record. Aí quando vem um jornalista mais ou menos de verdade, né, fazer umas perguntas que dá uma incomodada, ele ficou puto. Como dizia minha avó, parecia um siri dentro de uma lata. Sim, aliás, um abraço pro nosso ouvinte, né, o Tim Sebastian, que com certeza escuta aqui o Midcast, praticamente passou o trator em cima do Mourão, né? O Mourão ficava lá com os papéis que devia ter umas frases já prontas, anotadas, né, lá uns tópicos já para o termo que ele deveria usar, né? Ficou meio enrolado algumas horas, cara. Ele ficou, assim, várias respostas que o Mourão deu, ele não sabia o que ele tava falando, ele saiu despejando qualquer conjunto de palavras para formar qualquer frase, aí quando terminava ficava meio puto. Mas o engraçado deve ter sido a assessoria do Mourão, né? Que tipo assim, tem uma entrevista aqui para um canal alemão, né, cara? O nome do programa é Conflict Zone. Mas tá tranquilo, pô, vai ser de boa, você vai responder em inglês, assim, tranquilaço, não vai ter pergunta incômoda, tá, vai na fé. O que acontecer, pra quem não viu, recomendo, vai ter link na descrição. Zona de conflito, eu sou general, conflito eu entendo, bora lá. Exatamente. Caio, você acompanhou essa entrevista aí do Mourão? Eu soube da entrevista, né, eu tô fazendo um detox das redes sociais aí, durante uns dias, pra ver se... Enfim, fazer outras coisas, né? Viver a vida aqui fora, apesar de não poder ir pra rua. Então, eu só soube, assim, por alto, né? E o que mais repercutiu, não por acaso, mas, na verdade, ainda me surpreende que tenha repercutido, foi a questão do Ustra, né? E, gente, eu costumo dizer que abriu-se uma fenda no Brasil em 17 de abril de 2016, né? Quando se dá o golpe em Dilma, abre-se uma fenda e os ratos, que já estavam por ali, sempre estiveram, eles resolvem, eles ganham força e eles tomam o país de uma maneira que a gente não consegue nem tensionar nada, né? E naquele dia, um deputado eleito democraticamente, para criticar e provocar a presidente que estava sendo deposta, sem crime de responsabilidade, diga-se de passagem, ele simplesmente exalta o torturador, né, o torturador dela, né, é importante, não é um torturador qualquer, o homem que torturou Dilma Rousseff. E naquele momento, eu lamento muito que a gente não tenha tido um homem ou uma mulher com coragem suficiente
para tirar o Bolsonaro dali na base do tapa. Porque, já que as instituições não fizeram nada, né, não aconteceu nada, faltou sangue quente ali de alguém, né? O Jean Willis, por exemplo, me redime quando ele cospe no Bolsonaro, era o que ele podia ter feito, foi o que veio ali na hora, e acho que ele, enfim, fez porque fez mesmo, não por acaso o cuspe é a única reação de um torturado para um torturador, né? Porque está com as mãos e os pés amarrados. Depois que aquilo ali passou e as pessoas, a maioria das pessoas comemoraram, porque, enfim, estava saindo o PT, e aquilo passou batido, aquilo ali era um efeito colateral. Mas, o importante é que o PT saiu e tal. Depois que aquilo ali passou, tá valendo tudo, né? E o Ustra é o símbolo disso. É o símbolo disso. A história dele, ele é o grande herói reavivado da ditadura, né? Ele é o grande herói. Nem os presidentes são os ditadores, né? São exaltados quanto ele. E lembre-se, ele só é exaltado porque foi ele que comandou as sessões de tortura, ou pelo menos uma delas, né, em Dilma Rousseff. A gente não pode perder isso de vista, porque tem um elemento aí, além de, né, antipetista, antitilbista, claro, elemento aí misógino. Não esqueçam disso. A gente não pode perder de vista que esse é um movimento que acontece no mundo inteiro, da extrema-direita, que ele é, além de homofóbico e racista, ele é misógino também. Muita das coisas que aconteceram no Brasil tem uma base da misoginia. E aí o Mourão vir falar isso, sinceramente, não me surpreende, né? Porque o Mourão falou do Ustra, óbvio que ele falou do Ustra. Queria que fizesse. Ele aceitou ser vice-presidente da figura mais asquerosa que habitou a política brasileira, chamada Jair Messias Bolsonaro. Você achava que ele ia ser contra a tortura na ditadura militar? Não, lembra naquela entrevista dele pra Globo News, né, falando que heróis também matam, né, quando pressionaram ele sobre isso, né? Mas assim... Um aparato de governo ao seu favor. Não, uma coisa que ele falou, ele pelo menos, em um trecho ele falou a verdade, que ele botou assim, o Ustra respeitava os direitos humanos de seus subordinados. E eu acredito nisso, porque o das pessoas que ele torturava, ele não respeitava, obviamente, mas dos seus subordinados talvez, né, cara? E é importante a gente ler a entrelinha aí, né? Porque isso significa dizer que há generais e oficiais de alta patente que não respeitam, que é um dos grandes problemas da militarização, inclusive na polícia, né? É isso, né? Porque o que ele quer dizer é que tem vários outros, né? Coronéis, generais, capitães, major, que não respeitam os direitos humanos dos seus subordinados, né? Então ainda tem isso também. Ele quis dizer isso. Isso aí a gente tem que ler a entrelinha, né? Tem que ler o que ele não falou, né? Para entender. Enfim, eu só posso... Isso gera para mim o pior dos sentimentos possíveis, né? Essa gente toda, ninguém escapa. Eu, enfim, gostaria de estar vivo para ter uma Praça de Loreto brasileira, mas, enfim, também acho que não vou ver. É aquela velha história, né? Se associou com esse governo, cara, não pode ser coisa boa, né? Não pode. Eu concordo com o Caio, assim, porque a gente sempre comenta que faz questão de bater nessa tecla de que foi ali que a gente perdeu. No momento em que o Bolsonaro dá aquela declaração durante o processo de impeachment do golpe, foi onde a gente perdeu e a gente deveria não ter aceitado jogar esse jogo. Porque na hora que esse aqui é o jogo, a gente sai de campo e não joga esse jogo. Não tem como ganhar esse jogo. Deixa eu só fazer um parênteses. Você falou perfeitamente, a gente perdeu e no discurso de Bolsonaro ele fala exatamente isso. Perderam em 64, estão perdendo em 2016. Quem perdeu em 64 foi a democracia, foi o país. E novamente perdemos em 2016. Né? O Bolsonaro diz isso, foi bom você lembrar. Exatamente, assim, essa figura do Ustra, cara, acho que foi até o Orlando que tuitou umas coisas sobre isso, logo depois dessa entrevista, porque o Ustra, ele teve uma construção ali na primeira década dos anos 2000, e ele não era uma figura tão conhecida, ele não era uma figura tão carimbada, mas o nome dele começa a circular nos grupos de extrema-direita e em postagens do Facebook, e naquele esquema de qualquer coisa que você postava sobre política, vinha alguém falar sobre o Ustra embaixo. Qualquer coisa que você comentava, vinha uma dessas frases de efeito e comentava o Ustra, e linkava o nome do Ustra à ideia de ordenar tudo, de colocar tudo em ordem, e de tirar os comunistas e os terroristas do poder. Essa era a ideia, assim. E assim o Ustra foi sendo construído e o livro dele retorna e é reeditado e começa a aparecer sempre nas lives do Bolsonaro, e ele vai sempre comentar daquele livro. E essa figura ela foi reconstruída para
fincar esse ponto aqui. Peraí, isso aqui é o extremo que a gente quer defender, então a gente precisa de um ponto onde a gente possa fincar esse extremo, é isso aqui que a gente quer. E se a gente conseguir fazer com que isso aqui seja aceito, com que isso aqui seja colocado minimamente para discussão, com que seja possível discutir isso, porque não é uma coisa para ser discutida. O desgraçado do cara é um torturador e foi condenado. É isso, não era para estar para discussão, mas você retorna aquela discussão, você fala, é assim que você constrói o extremismo. Eu vou colocar isso aqui, esse ponto extremo, e vou falar, isso aqui pode ser discutido, isso aqui pode ser debatido, isso aqui ainda pode ser uma questão de opinião. Na hora que foi permitido que isso aconteça, a gente tá fudido. É importante a gente vir aqui a dizer que nesse momento, né, que se abre o esgoto do Brasil, que a gente já conhecia, mas enfim, o esgoto é aberto, os ratos saírem e tomarem o navio, a gente não viu tucanos, liberais, progressistas de centro-esquerda, centro-direita, né, os moderados, a gente não viu ninguém, ou pelo menos pouquíssimos, eu não tomo nota de ninguém, defender a Dilma pessoalmente, a presidente pessoalmente, que foi torturada, a gente não viu ninguém defender, e a gente também não viu ninguém defender a democracia em nome daquilo. Passou como se tivesse passado batido. Né? Falou-se muito, evidente, mas não houve uma comoção daquilo do tipo assim, gente, peraí, isso aqui que está acontecendo não pode acontecer não. E aí, se tiver que defender a Dilma, a gente vai defender mesmo, a gente querendo ela ir embora. E aí vem gente aí, aquela economista com nome de carro velho, entre outras, né? Apresentadora do Roda Morta, vem essa gente liberal aí, por acaso citei 2 mulheres, mas serve o apresentador do Caldeirão, essa gente toda aí se fazer de desentendido, né, porque não gostavam do PT por algum motivo, né, e aí vem se fazer desentendido, né, como se a culpa fosse nossa, né, como se a culpa fosse da esquerda pela ascensão de Bolsonaro, né. A esquerda precisou ter sido derrotada, e não foi nas urnas, foi através de um golpe palaciano, para ser tirada do poder e para ascender a extrema-direita que o Temer já estava abrindo o caminho ali. Então, assim, cuidado com esses discursos, tá, gente? Porque na hora da gente precisava deles, né? Essa gente que era tão polida, que tão democrática, mesmo não gostando do PT, não, mas somos democráticos, não, que nós queremos a Constituição, essa gente desapareceu, né? Porque foi muito cômodo para eles. E aí ficou só a gente lá gritando, né? Não éramos muitos. Em 2016 éramos menos ainda, em 2018 ainda fomos um pouquinho mais, mas em 2016 éramos menos, que fomos às ruas, que enfim, tentamos evitar aquilo, e a galera lavou as mãos, né? E agora querem a união, né? De quem foi deposto e de quem viu um sujeito como Jair Bolsonaro falar do torturador dela, né? A gente precisa ter essa questão pessoal também muito forte, não só a política, né? Porque o Ustra, repito, está aí nos autos, era quem comandava sessões de tortura, não sei se ele diretamente também, não me faz diferença, e a Dilma falava muito dele. Então, assim, vamos ter cuidado na hora das alianças, né? Porque teve gente que abandonou a gente no barco, a gente sabia que a democracia ia pro, né? A própria Dilma fala isso, né? Quem está perdendo, o golpe não é, o golpe está. Né? Ela fala alguma coisa parecida. Tá aí, né? Estamos sofrendo desde esse dia. Sempre lembrando que o desgraçado do Ustra, ele é o primeiro militar que foi condenado pela justiça pelo crime de tortura na ditadura. Então, quando o Mourão fala que que o governo não compactou com a ditadura e nem as Forças Armadas, a partir do momento que ele passa pano, fala que o cara respeitava os direitos humanos de seus subordinados e que ele tinha uma amizade muito próxima com ele, que o que falam dele não é verdade, ele está sim compactuando com a tortura. E é foda que a gente, campo progressista, sempre tá muito atrás nessa guerra da comunicação, porque a gente veio falar de controle de narrativa agora, né? Tipo, o pessoal o Exército, as Forças Armadas estão brincando de controle de narrativa desde a história do Orville. No final da ditadura, no começo da redemocratização, eles já tinham, né, essa contranarrativa pronta e sendo martelada na cabeça de tudo que era oficial. Então a defesa da ditadura militar, ela pode não... Acho que talvez a pessoa do exército ela nem tenha um oficial mais baixo, nem tenha plena consciência do quanto isso foi inculcado na cabeça dele, mas essa galera que já chega ao generalato, lembrando que para ser general no Brasil você precisa ser uma pessoa política e não necessariamente militarmente competente, já que envolve uma eleição, ninguém chega a general sendo burro. E essa galera tem essa narrativa muito clara, tem esses objetivos muito claros de defender esse legado e de pregar as agendas que lá estavam. Né? E realmente, quando
acho que foi o Caio falou da galera de pseudo-progressista, né, centro-esquerda, centro-direita, é porque no fim das contas essa galera tá cagando pra democracia. Né, o brasileiro médio está cagando para a democracia e o político brasileiro médio também está cagando para a democracia enquanto um valor fundamental. Ele está ligando para a eleição e para os assessores e para os esquemas dele. Em momento algum esperava que alguém fosse falar em defesa da democracia dentro de um parlamento que possa parecer mais estranho possível, né? Ninguém pelo menos desse espectro político, porque essas narrativas todas elas estão sendo marteladas e trabalhadas no subconsciente coletivo do Brasil há pelo menos 30 anos. Assim que terminou a ditadura, começou-se o trabalho de repaginação da imagem da ditadura. A nossa própria lei de anistia, a piada que é um maior exemplo disso. E na própria ditadura, né? Eu mesmo tenho um parente que era anti-golpe e foi sumido. Na verdade, ele sobreviveu, mas assim, sumiram com a patente dele, simplesmente. Ó, você sai daqui. Ou seja, todo mundo que era contra a ditadura, havia militares de esquerda, havia militares contra a ditadura, só que alguns foram mortos, outros, né, em circunstâncias estranhas, outros foram expulsos mesmo, né, muitos foram expulsos, e aí vira o quê? Vira o exército, desde então, uma instituição completamente reacionária, onde não tem discussão, onde não há liberdade nenhuma. Né? E você falou muito bem, né? O general no Brasil, ele só chega general por questão política, porque não tem guerra, né? A única guerra é a guerra cultural, né? Então, o cara que chegou general, provavelmente ele venceu várias batalhas culturais, né? Ele botou na cabeça de muita gente, muita coisa para eles. Então, é importante também ter isso em mente. E aí, só para finalizar essa minha fala, sobre essa coisa, né, de 2016, 2018, é importante lembrar, eu sou socialista, eu me declaro socialista, né, não só de esquerda, né, e eu votei em Eduardo Paes, do Democratas, antigo PFL, antigo Arena, para evitar a ascensão da extrema-direita. Eu hoje estou vindo aqui, muitas vezes no meu programa, no Lado B, falar o absurdo que é Wilson Witzel, essa figura completamente genocida, sociopata, corrupta, ser deposta do jeito que está sendo deposta aqui no Estado, para defender a democracia. E muita gente lavou as mãos na hora de fazer isso, né? Lavou as mãos. Muita gente não quis sujar a mão apertando 13, ou muita gente não quis sujar a mão dizendo que não, olha só, sou contra o PT, mas isso que está acontecendo com a Dilma é sacanagem, né? Ninguém quis, né? E a esquerda, os socialistas, que são radicais, sectários, nós que estamos precisando vir aqui defender as instituições que, inclusive, nós criticamos, né? E aí, acho que o Rodrigo que citou o Alisson Mascaro, tem uma explanação brilhante sobre isso no Revolu Show que ele participou. Então, olha só como são as coisas, né? Porque a gente sabe que é a nossa sobrevivência que está em risco. É a nossa bunda que está na janela, seja por morrer de fome, seja por morrer de tiro, seja por morrer de vírus, né? Então, a gente tenta se equilibrar nessa briga que a gente tem interna e externa entre instituição e sobrevivência, né? A gente sabe o quanto a democracia burguesa é uma farsa, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se votar em alguém que vai minimamente garantir alguma condição de acesso à escola, ao hospital e, sei lá, trabalho, isso já muda a vida de alguém, né? E quando você muda a vida de alguém, quando você salva uma vida, você salva o mundo, né? É aquela frase do Schindler, né? Então, olha só como a gente precisa também conviver com isso. Aí o pessoal liberalzinho, não, anulei. E vai anular de novo, hein? Tá, vamos fechar aqui então? Vamos. A gente fecha até com um certo pensamento positivo. O Caio, ele falou que ele estava muito pessimista durante toda a fala, mas aqui nesse final acho que a gente tem um pensamento positivo porque ele nos dá perspectiva. A gente já está aqui com o nosso tempo estourado, né? E embora a gente, na verdade, não esteja no estúdio, então a gente poderia ter mais tempo, mas a gente já está com um episódio um pouco longo. Eu tinha separado aqui alguns links para a gente comentar sobre as eleições, mas não, eu já cortei os links aqui. Por quê? O Midcast preparou para essas eleições uma cobertura extremamente ampla e a gente vai passar por todas as capitais do país. E já que a gente vai fazer essa cobertura de todas as capitais do país, com correspondentes de cada capital, a gente não vai comentar sobre as estratégias para eleição aqui agora, até porque, como a gente já falou antes, eleição municipal muda o cenário de semana a semana. Então, nas próximas semanas, a gente vai passando mais informações sobre como que vai ser essa cobertura. Já tem publicação lá no perfil do Midcast com todos os nossos correspondentes de cada uma das capitais. E aí, uma semana antes da eleição, a gente vai ter
boletins falando sobre como que tá a situação, como está o cenário em cada uma dessas capitais. Bom, então vamos fechar por aqui esse episódio. Mais uma vez, vamos ficar com um episódio longo, mas acho que os ouvintes não vão se incomodar com isso. Então, esse é um momento que alguns deles já vão embora, começa a cair a queda de retenção, porque vamos para o nosso momento vira-casacas, né? Antes aqui das dicas culturais, para mandarmos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando a distância segura aí de 1,5 m, 2 metros, como você preferir. Eu quero começar aqui mandando um salve especial para o jornal Ataque e desejar uma pronta recuperação para ele, que está passando aí por um processo, então força aí, jornal Ataque. O Danilo FM pediu um salve, e mandou para o Caio também um salve e para todos os outros panelistas do lado B do Rio. Então, sinta-se salvado aí, Caio. E um salve para o Danilo também. Danilo, acho que é um ouvinte antigo nosso. Maravilha. E o @dascrampos4200 pediu um abraço para ele, mandou um abraço para mim, não sei se ele achou que eu não estaria aqui hoje, para @LairaGVieira e para todos do grupo do Telegram Escritório da Fuleiragem, que é um grupo que eu recomendo que vocês também acessem. Além disso, ele também mandou um beijo no coração para Tupá. Um beijo, Tupá, se você estiver ouvindo a gente, pro @LhamaNaLama e pro @Garoto do Quicão. Quem seriam esses? Sou eu. Mistério. Essa era a parte que vocês faziam jabá da do perfil de vocês, cara. Mas seguindo aqui o nosso momento vira-casacas, o nosso queridíssimo Gelson Establishment pediu um abraço para o Caio, que segundo ele é o seu parceiro desde os tempos da FNA e da FAOT do Orkut. Sim, o pessoal da Futebol Alternativo era uma grande família, saíram dali grandes amizades, gente que eu já conheço aí há mais de 10 anos, quase 15 anos. Alguns jornalistas famosos saíram de lá. Então, um abraço para o Gelson, que a gente já se fala já há muito tempo. Massa. Um salve também para o Eduardo Oliveira, que disse que pegou o Caio no flagra. Desfalcou lá o último lado B aí só para se preparar para gravar aqui com a gente. Olha aí, te pegaram no pulo, rapaz. Especulações, hein? Você contratado pelo Midcast, fazendo um jogo teste. O último lado B foi gravado excepcionalmente de manhã por causa do Jamil, né? O Jamil Chad está lá na Suíça e acho que a Ruth também tá na Europa. E aí eu não consegui gravar, estava trabalhando. Mas enfim, um abraço aí pro Eduardo. E a Elis Regina mandou um beijo para todos nós, e nós mandamos um beijo para a Elis Regina e disse que o Midcast está chique demais em receber o Caio aqui, eu concordo, e disse que ela é ouvinte desde que eram apenas 10 ouvintes e agora somos 12. Muito bem. Um abraço para a Elis também, é uma ouvinte antiga, interage com a gente bastante. E nada chique, gente. Primeiro que eu acompanho o crescimento de vocês, não vou dizer que eu ouço todos os podcasts, porque é mentira, mas de vez em quando estou sempre ouvindo, sempre vendo, interagindo nas redes sociais, porque, enfim, como eu falei no começo, é importante. E na honra nenhuma, eu sou arroz de festa. Se me chamar, eu venho. Então, eu sou fácil. Vem e ainda canta com a gente, né, cara? Cantar Não, cantou bem, cara. Cantou bem. A gente tem mais uma Elis, a Elis Goshvems. Eu acho que eu pronunciei o nome dela errado. Ela pediu um salve e ela mandou um beijo pro Caio, então eu tô beijando o Caio aqui, já que você mandou um beijo. Aqui presente, né? Eu beijo o Caio no seu nome. Vai um salve também pro Rafael Thompson. Tô devendo mais uma resposta no Telegram pra eu sou essa pessoa horrível. As pessoas mandam mensagem, eu demoro um mês pra responder. Caraca, mas é aquela ou já é outra? Não, já é outra. Depois eu respondi. O Rafael é um dinossauro do podcast. Esse é um ouvinte nosso do lado B do Rio, provavelmente desde os primeiros podcasts que a gente lançou. Então, um abraço pro Rafael também, que é um cara que acompanha a gente há muito tempo. É um viciado em podcast. Deve ouvir todos os podcasts possíveis. Esse é o verdadeiro sommelier de podcast, né, cara? Ele me mandou algumas recomendações também no Telegram. A recomendação do episódio passado foi do Rafael, na verdade, né? Então é uma pessoa para vocês, ouvintes, pedirem dicas também, porque é alguém que vai ter aí um bom vocabulário podcastal. E o meu último salve aqui vai... Se você respondesse ele com maior frequência, você conheceria mais podcast para indicar? Olha só, né? Pra você ver como é que a coisa funciona. Mas eu sou péssimo com isso, cara. As pessoas mandam mensagens, ficam um mês esperando resposta, mas um dia chega. Um dia a resposta chega. E meu último salve aqui vai pro nosso querido Denis Almeida. Então ele pediu um salve de todos nós e disse que tá morrido, tá quieto, mas que ainda escuta tanto o Midcast quanto o lado B. Salve, Denis! Um abraço. Salve! Valeu!
Agora você, Caio. Para mandar um abraço? Tá aqui o Ayan Ariel, né? Pediu um abraço a uma distância segura, né? É importante um abraço de longe, né? Um abraço de energia, né? Um abraço pro Ayan Ariel. E um salve pra Tabata Riane. A Tabata é ouvinte do Lado B também há muito tempo. É madrinha também do Lado B. Um abraço lá pra Tabata. Maravilha, fechamos então aqui o Momento Vira Casacas. Hoje eu não tenho dicas culturais, não tenho nenhuma dica, então deixa aí pra vocês seguirem. Cara, eu tenho uma dica só pra te ajudar aqui na edição. Hoje eu não vou encher de dica, não. E como sempre, né, um podcast. Hoje eu vou indicar o podcast Produz Minas. Produz Minas é um podcast feito por mulheres para falar sobre a produção audiovisual brasileira. E o último episódio que foi lançado, que é o episódio especial do mês da criança, é uma verdadeira surra de fofura, porque é um episódio com a participação da Sara Vitória, que fez a série Coisa Mais Linda, e da Sofia Costa, que é protagonista do curta A Menina e o Balão. E eu fui reparar que eu acho que eu não tinha escutado ainda nenhum podcast com participação de crianças. Então aqui fica a dica do Produz Minas, para todo mundo seguir o perfil, assinar o feed e escutar. Muito que bem, eu trouxe... Eu acabei nem tinha pensado, mas aí quando a gente estava falando da história do... Agora no último bloco, eu lembrei desse documentário A Torre das Donzelas, que conta a história do lugar onde a Dilma ficou presa, né? E aí entrevista todas as mulheres que ficaram presas junto com ela mesma aparece, né? Eles recriam lá o cenário e é bem impactante, assim, bem emocionante. Então, eu super recomendo aí A Torre das Donzelas. Eu tenho uma recomendação também, acabei que não anotei aqui, desculpa minha falha, mas enfim, até escrevi no Lado B, no site do Lado B esses dias, é o documentário Fórum, né, que está na Globoplay, sobre o Fórum de Davos, e que mostra o Bolsonaro, tudo que a gente percebe aqui que o Bolsonaro é no mundo. O documentário do alemão Markus Vettel mostra, né, o Bolsonaro como um pária mundial mesmo. O documentário tem umas cenas legais ali, falando sobre os 50 anos que faz esse ano que vem o Fórum de Davos, enfim, tem uma coisa ali meio chapa branca, um monte de milionários junto e tal, mas a segunda parte do documentário é realmente imperdível, porque mostra o Bolsonaro, enfim, uma figura que colocaram no poder e que não tem o menor jeito de estar ali, né? Bom, é isso. Fechamos aqui o episódio. Se você chegou até o final e curtiu, compartilhe e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Caio, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, em topar cantar e ficar essas mais de 2 horas gravando aqui com a gente. E espero que você tenha curtido e volte sempre. Não, eu que agradeço, pedir desculpa, né? Algumas falas minhas acabaram alongadas aí, né? O pessoal brinca que eu sou o Fidel Castro de Maria da Graça, eu às vezes agora que eu estou fazendo em casa, pior ainda, porque eu vou anotando, pegando fonte, então eu vou me alongando. Acho que o programa acabou até ficando grande, peço desculpa mesmo, espero que se aproveite alguma coisa legal das minhas falas, e é isso, né? Continuarem aí nessa pegada de fazer uma comunicação a contrapelo, né? Uma coisa diferente do que a gente vê na mídia hegemônica empresarial. Sou sempre um apoiador disso. Podem me chamar para falar de rolê aleatório, para falar de política, para falar de esporte. Eu falo de tudo. Eu sou um generalista, né? Um opinólogo profissional. Então, me agradecer. Obrigado. E acessem, né? www.ladobdorio.com.br. Estamos lá também na www.central3.com.br com o nosso podcast. Temos YouTube, temos site com textos, enfim. Estamos tentando ocupar todos os meios e veículos possíveis. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. E aqui é pra falar mesmo, cara, sem estresse, relaxa. Diego, Rodrigo, valeu e talvez até semana que vem, hein? Já não sei se eu volto semana que vem, não. Tô gostando desse negócio de tirar folga, cara. Um abraço, hein? Palhaçada isso aí, rapaz. Falou, galera. Valeu. Um abraço aí, galera. Boa semana pra vocês.